Olá, queridos, paz do Senhor a todos, em nome do Senhor Jesus. Eu estou aqui vestido, de pano de saco, porque eu estou sentindo que o mundo espiritual, ele não quer que eu conte de forma certa, de forma que agrade a Deus, que vai ajudar a pessoa do outro lado, entendeu? Então eu estou em jejum aqui, em humilhação a Deus, porque tudo que eu faço é para Ele e não para mim. Sou evangelista, voltei a ser quem eu era para Deus, mas para mim contar meu testemunho eu tenho que ir lá atrás, amém? Tem que contar desde o comecinho para me chegar até aqui onde eu estou, para vocês entender e compreender primeiro passos até chegar no nível que eu tô hoje, que vocês só vão ver lá na frente. Amém? Então vamos fazer uma oraçãozinha para me contar essa outra parte, porque tá difícil, o mundo espiritual não tá querendo, gente. Deus querido e amado Senhor, diante da tua santa e amada presença, Pai, consagro esse vídeo a ti, meu Deus, para a honra e glória do Senhor. Que tudo que eu vou falar venha edificar essa pessoa que foi ouvir, que vai ouvir, meu Deus, e que esse vídeo venha alertar ela sobre o mundo espiritual, que a nossa luta não é contra o sangue nem a carne, mas é contra o principado e potestade, algo que ninguém não vê e que eu não acreditava há 100 anos atrás. Mas agora eu fui batizada com o Espírito Santo de Deus. Muito obrigada, Senhor, por ter me escolhido a ser tua filha e me capacita para mim alcançar pessoas, a chegar no nível que Jesus chegou neste mundo. Que todos nós sejamos uma cópia tua, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Na certeza que nós nunca vamos ser o Senhor, mas vamos se esforçar cada um a dar o nosso melhor a cada dia para Ele, porque Ele recebe. Amém. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Bem, o mal destruiu a minha casa, fez bagunça, sem eu entender nada, mas tudo era Deus que estava no controle da minha vida, fazendo com que eu aprendesse. Mas para mim entender que era tudo isso era Deus que estava fazendo, minha filha, foi uma briga dentro de mim, muito grande agora. Tudo desde o comecinho da minha vida foi Deus quem fez tudo. Lá na frente vocês vão saber. Pois bem, pintou e bordou, né? Então chegou a hora de regaçar as mangas e dizer: não tenho mais marido. A única coisa que me restou foi eu, meus 3 filhos. Então só me resta o quê? A minha família. A minha família foi a base para tudo. Sou grata muito a cada um dos meus irmãos. E hoje em dia eu sei que eles estão onde eles estão porque o coração deles é o coração de Deus. Eles foram usados por Deus. A minha mãe, ela foi uma mulher espetacular, uma verdadeira filha de Deus.
que teve a ideia de eu vender a casa. Vendi a casa. Só Deus sabe como foi que eu vendi essa casa, porque foi ele quem fez tudo, não eu. E vim morar numa casa de uma irmã minha que ela estava querendo vender. E eu, que não era uma casa, um apartamento. Então, quando eu vendi essa casa, foi também para dentro da justiça, mas graças a Deus que ele não mexeu, né? Não quis mexer na casa, mas querendo mexer o inimigo, né? O inimigo. Tentando mexer na casa, ela vendeu a casa, ela deu a casa, né? Ela deu a casa porque a casa não era minha. A casa era da Caixa e fomos na Caixa, eu e o comprador. Quando chegou lá na Caixa, a mulher disse: se você não quiser morar na casa, você pode entregar a chave, porque as prestações aqui tá tudo atrasado. Vocês não estão pagando. Então a casa não é de vocês. A casa não era da gente. Mas tem aquele ditado: quem tá dentro tem direito. Então não podia sair da casa e entregar a casa de mão beijada para outro homem sem ele me dar nada em troca. Eu estava precisando de alguém que Deus me enviasse. Deus enviou esse santo. Só que eu, cega espiritualmente, pastores também cego espiritualmente, vizinho cego espiritualmente, todo mundo cego, não estava enxergando nada. Por quê? Glória a Deus. Porque foi desse jeito que Deus quis. Amém? Pô, bem, quando eu saí da Caixa, Deus comigo. Deus estava comigo. Comecei do centro até Conjunto Palmeira. Comecei a trabalhar logo na mente desse homem. Mandei ele sentar no banco e fui um evangelista naquele dia. Evangelista de Deus. Eu disse assim: olha, você sabe que o meu marido me abandonou. Você sabe que eu tô sozinha nesse bairro, muito distante dos meus irmãos. Eu preciso ir morar perto da minha família. Eu preciso sair desse inferno que tá a minha vida. E só existe uma pessoa que pode me ajudar. Essa pessoa é você. E nós vamos negociar, eu e você. E pode ter certeza que Deus vai lhe honrar. Deus vai lhe pagar por o que você está fazendo por mim. Bom, bem, esse homem, ele diz assim: mas eles vão me expulsar. Não vai lhe expulsar. Você vai entrar dentro da casa. Você viu o que foi dito lá na Caixa Econômica. A mulher da Caixa Econômica não vai lá na casa porque aquela casa não interessa para eles, não tem valor para eles. É como se a casa ele me desse. Amém? Então a casa é sua. Porque eu vou para outra casa. O senhor vai me passar esse dinheiro, eu estou vendendo a chave. A chave da casa. Eu estou lhe vendendo. Aquela mulher da Caixa, ela só fez me ajudar. Botou mais dificuldade. Mas eu tinha o Todo-Poderoso comigo. Precisava sair dali por segurança, creio eu, da minha vida e dos meus 3 filhos. Porque cedo ou mais tarde eu poderia ter passado por dificuldade a ponto de botar a amante e o meu marido para morar comigo. Porque ele queria sair. Ele queria sair. Ficar com as 2 mulheres, com a amante e comigo. E fez um acordo. Seria um homem mais feliz se ficasse com as 2. Totalmente desequilibrado, diabólico. E ela também, desesperada. Que eu não sei que grau de sanidade mental
tem uma pessoa que vai vender o seu corpo, né, para destruir a família. Por quê? No meu entendimento, naquele tempo, eu não tinha. Mas eu tinha consciência que o meu coração era bom. E que aquelas pessoas que estavam ali com ele era muito má. Essa senhora, essa mulher. E eu digo assim, glória a Deus. Sabe por quê que eu digo glória a Deus? Porque quem é escolhido de Deus tem que passar por tudo isso aí para aprender. Para Deus capacitar. Naquele tempo eu não entendia. Eu achava esse pessoal mal, mas tudo era Deus que estava fazendo. Foi difícil? Foi. Perdoar? Foi. Quem é que perdoa uma pessoa que destrói uma família? E depois Deus vem dizer que tudo era ele que estava fazendo. Colocou o inimigo na minha vida para me capacitar. Porque com nossos erros nós aprendemos. Quem é dono do inimigo? Quem é dono do inimigo é Deus. Quem escolheu o pecado? Adão e Eva. Nós somos a geração passada. Mas que a gente já nasceu em pecado. Jesus veio ao mundo. Por quê? Para nos resgatar da mão do inimigo de Deus. Por causa de quê? Por causa do pecado, gente. Nós fica com a mentalidade, com a cegueira espiritual grande, que nós não enxergamos. Só Deus para nos tirar. E depois que a gente passa por esse vale que eu passei, é que eu vou entender, compreender que tudo que Deus fez foi bom. Porque eu era inocente. Eu era uma moça boa, pura, só queria o bem da família, mas não entendia nada do mundo espiritual. Ainda hoje é complicado para mim. Porque ainda estou estudando. Eu não estou ainda pronta. Eu acho que nunca vou ficar pronta. Porque Deus é muito grande. A sabedoria de Deus é imensa. Estou completamente apaixonada por um mundo espiritual. E não é por pessoas. É por um mundo espiritual. Porque o mundo espiritual, ele nos usa. E quando nós somos nascidos de Deus, Deus nos dá sabedoria para enxergar a alma boa e a alma ruim. Olha onde eu cheguei. Onde foi que Deus me colocou? Por quê? Porque Ele me colocou num vale. Ou eu ia para um lado, ou eu ia para outro. Eu tinha que escolher obedecer a Deus ou desobedecer. Ou Deus me trazia, me resgatava das mãos de Satanás, ou ia abraçar ele. Porque o mal queria. O mal queria que eu perdesse a minha identidade. Que eu esquecesse quem eu era antes de conhecer meu marido. Que eu esquecesse absolutamente tudo. E ele fez eu esquecer. Mas Deus estava no controle. Quando chega o tempo de Deus, todo cego, Deus abre os olhos dele. Aí sim é chamada a justiça de Deus.
na vida do escolhido. Então, tudo que nós passamos aqui é permissão de Deus. Amém? Vamos ir para a história da Bíblia de José do Egito. Quem permitiu os irmãos de José vender José? Deus. Mas quem fez? Foi Deus? Não. Quem fez foi o inimigo, mas com a permissão de Deus. Quem permitiu Faraó seguir os hebreus? Deus. Porque o tempo todo Deus permite o inimigo entrar onde? Em Faraó. Então sempre há dois lados, há o bem e há o mal. Faraó está representando quem? O inimigo de Deus. Deus permitiu o mal entrar em Faraó. Para quê? Para capacitar os hebreus a entrar na terra prometida. Então, Deus capacitou o inimigo entrar na minha vida para me capacitar a hoje em dia ser essa mulher que sou. Amém? Para vocês compreender e entender. E do outro lado, ninguém não ser prejudicado. Amém? Vamos lá? Como eu cheguei à minha sanidade mental sadia e Deus me resgatou da mão do inimigo? Porque o inimigo queria eu com vestes, né? Com vestes de mendiga. Porque uma mãe abandonada com 3 filhos, se ela não tivesse família, se a família fosse abandonada, eu ia virar uma mendiga. Meu marido, quando me conheceu lá atrás, eu não comecei a contar o meu testemunho desde pequena, mas vocês vão ficar surpresa de onde eu saí. Eu vou deixar esse vídeo para outra ocasião, amém? Vamos começar e lá na frente eu conto de onde eu saí.